Vamos continuar falando sobre saúde agora, né, gente? Saúde dos cabelos. Mas a gente sabe, né? Tudo começa por um couro cabeludo saudável. Por isso, algumas atitudes simples, algumas mudanças de comportamento básicas no dia a dia podem fazer toda a diferença na saúde do seu cabelo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a doutora Leila Bloch, que é dermatologista e especialista em cirurgia capilar. Bem-vinda mais uma vez ao Revista, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, bom dia a todos. A gente que Peço agradece. um pouco de desculpas pela minha voz, estou com esse tempo maluco. Quem não tá, né? A Pois gente passa um fim de semana de verão, um de inverno. Tá difícil, viu? Eu também já tive a minha faringite esse ano, já tá bom. Agora, doutora, as pessoas muitas vezes acabam se preocupando muito com a saúde do fio, né? Justamente por causa das agressões. Químicas, enfim, o sol. A gente tem uma lista de agressões que a gente tem para o fio do cabelo. E nos últimos 10 anos aumentou muito, né? Nos últimos 15 anos. Alisamento. Mais 68% das mulheres faz algum tipo de alisamento no Brasil. É mesmo? 1 ou 2 vezes por ano. 68%. E 86% fazem algum tipo de tintura, tonalização. E começam cada vez mais cedo. As meninas, cada vez mais jovens, começando agora a fazer, né, colorações também no cabelo. E agora é tintura roxa, sem volta, cor do unicórnio, multicolorido. Isso é importante fazer um alerta, sabe? Porque antes dos 12 anos tem que evitar qualquer procedimento desses, porque o fio ainda não está com a constituição adulta, ainda não tem todas as camadas de cutícula. É mesmo, doutora? O ideal seria evitar sempre, para evitar o dano cumulativo. Mas antes dos 12 anos, atenção, pais e mães, aí, evitar esses procedimentos de tonalização, tintura nas crianças e alisamento mais ainda. Gente, que informação importante, eu também não sabia. Fica um alerta, então, para os pais, né? Antes dos 12 anos o fio não está maduro, então... Não, é porque ele não a absorção tem o mesmo diâmetro, significa, né? que a absorção vai ser maior pelo organismo, significa que a destruição do fio é maior? O dano é maior, porque é como se fosse telhas. Um telhado você tem menos telhas, então tem mais chance de danificar a parte de dentro do cabelo, que é o córtex. Tá bom, gostei dessa dica, viu? Aí os pais ficam, é personalidade, ela já quer mudar, quer ficar diferente, não sei o que. Gente, vamos segurar um pouquinho a onda, né? Tem muito tempo ainda pra fazer isso. Tá certo, tem mesmo. Minha mãe falava muito isso. Vai ter vida inteira pra pintar o cabelo. Tem mais chance de ter alergia, de sensibilizar. Tá certo. Então, pais e mães, esperar depois dos 12 anos. O ideal esperar quanto mais conseguir. Mais poder jogar lá pra frente, melhor, exatamente. Né, doutora? Agora, é interessante a gente pensar que, claro que a saúde do fio do cabelo começa pelo couro cabeludo. E muitas vezes a gente não dá tanta importância pro couro quanto dá pro fio, né? O fio estando bonito, couro cabeludo que se vire. O que a gente mais vê é o fio, né? A gente não vê o que tá por dentro, né? Agora, um cabelo com brilho, com saúde, vem de um couro cabeludo com saúde também. Então, o couro cabeludo tá ganhando importância, cada vez mais importante cuidar da saúde do couro cabeludo. Esse é um esquema do nosso fio de cabelo por dentro. Vamos conhecer? Então, aqui é a parte de trás, a parte aqui de é por onde fora sai, né? da pele. A partir daqui a gente vê. E aqui é a parte de dentro, né? A gente chama o fio de cabelo, essa parte de dentro, de folículo piloso. Agora, tem que ver toda essa parte que tem em volta, sempre junto de um cabelo, tem glândula sebácea, tem um músculo, tem bastante vasinho de sangue, tem irrigação, inervação. Então toda essa parte aqui tem que estar saudável, porque se tiver inflamação, algum problema, ou o cabelo já vai nascer com menos brilho, vai nascer mais fino, ou ele pode cair antes da hora, que é bem comum. Ele fica, como a gente costuma dizer comumente, ele fica fraco e cai. Ele fica fragilizado, sensibilizado e pode ficar na fase de crescimento por menos tempo. Ele pode cair antes da hora. Tá. Deixa eu já avisar você que está em casa que se você tiver alguma dúvida sobre um comportamento seu, situações do dia a dia que você queira saber se está certo ou errado, aproveite que a doutora está aqui ao vivo e manda no @Revista da Cidade, já tem uma foto da doutora Leila lá, tá bom? Agora, quais são os tipos de comportamentos mais comuns e mais danosos para o cabelo? O que você mais ouve no consultório, as pessoas comumente fazendo no dia a dia, que pode trazer prejuízos para o fio do cabelo? Pensando no fio de cabelo, como eu falei, os alisantes, né? A gente tem os alisantes com formol, que são proibidos, mas ainda assim, mais da metade dos alisamentos feitos no Brasil é com formol. E ele é ilícito, é ilegal, a Anvisa proíbe, mas às vezes são adicionados nos produtos. Então, o alisante acaba
destruindo o cabelo, né? Dependendo do alisante, e o cabelo fica mais fragilizado, mais fino e com mais chance de quebrar. Então, nos últimos 15 anos, Regiane, aumentou muito no consultório as mulheres com quebra de cabelo, não só queda, mas também quebra de cabelo. Tá. Agora, nessa época do ano, que a gente está no inverno, né, aumenta o número de pacientes que vai procurar o consultório porque o cabelo está caindo. O cabelo está caindo antes da hora. E isso aqui é muito porque as pessoas estão no frio, lavam menos a cabeça ou usam água muito quente. A água muito quente irrita o couro cabeludo. O couro cabeludo entende isso como um trauma e aqui essas glândulas, glândulas sebáceas, vai ter uma produção maior e aí gera inflamação, faz o cabelo cair um pouquinho antes da hora. Então tem que evitar água muito quente, banho muito demorado, porque isso irrita o couro cabeludo e faz o cabelo cair antes da hora. Se a gente costuma tomar um banho quente e no final dar uma ducha mais fria no cabelo para acalmar o couro cabeludo, isso ajuda alguma coisa ou não? Depois que o dano tá feito? Tem uma sensação de frescor, mas só isso? Não, é só não uma resolve sensação nada. de frescor, pro fio também, um pouco melhor, mas o dano já tá feito. Então... Mas no caso do formol, você estava comentando sobre o uso indiscriminado do formol e a quebra do fio. A partir do momento que a pessoa para de usar, o couro cabeludo vai reagir e o fio vai nascer novamente? Ou existe um dano que esse formol também leva para o couro cabeludo, fazendo com que esse fio venha mais fraco ou mude a estrutura do fio daí para frente? Na verdade, existe um dano. Sabe que foi feito um estudo que, mesmo depois de 100 dias que você aplicou o formol, ainda encontra bastante formol no couro cabeludo. Então fica resíduo no couro cabeludo. Fica resíduo, a gente não sabe se é pelo vapor, porque ele libera vapor, libera formol quando você toma banho com água quente, ou se fica pelo travesseiro, mas fica no couro cabeludo ainda. Gente, olha que grave. É claro que o risco principal é ocupacional, por exemplo, o cabeleireiro que está ali submetido a esses vapores com formol todos o tempo os dias, todo. Por várias horas. Mas pra gente também. Porque se você faz isso 1, 2 vezes por ano, tem um efeito cumulativo que a gente não consegue quantificar ainda. São coisas que a gente vai saber com o tempo, mas tem que evitar. Gente, que loucura. Quer dizer, existem alternativas. É claro que o formol, eu imagino que em termos de resultado imediato, né, ele deve dar uma satisfação melhor para aquela cliente. Mas existem alternativas ao formol. O formol, mais ele seguras, dá aquele efeito, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Porque o cabelo fica muito brilhante, fica lindo. Eu falo que é que nem chocolate. É difícil você não comer, sabe? Sim. Agora, tem outros alisantes que são permitidos. Um exemplo de alisante permitido pela Anvisa é o tioglicolato. Ele não alisa tanto, não fica tão bom quanto, mas é um alisante permitido. Nos últimos anos surgiram as escovas ácidas, né? Que são as escovas que têm um pH bem baixo, são aquelas com guanidina, por exemplo, mas que estão em estudo ainda, porque também podem ser prejudiciais, principalmente para quem faz descoloração. Porque para você descolorir o cabelo, você precisa abrir as cutículas. Sim. Aí isso é de um pH que é básico. Para fazer o alisamento, o pH bem, essa diferença de pH danifica o fio e faz quebrar. Gente, não é à toa, coitadinho do cabelo que se vire para se recuperar, né, das coisas que a gente faz. Pois Agora, vamos falar em diagnóstico? Sim. Como é que no consultório você consegue descobrir que a pessoa está exagerando na dose? Quais são os equipamentos que estão envolvidos nesse diagnóstico e quais são os problemas que você tem encontrado? Bom, do couro cabeludo, o problema principal mais comum é a caspa, né, que a gente conhece, conhecida como caspa. Tem, né? Isso acontece muito comigo também. Seborreica. Durante o inverno, elas aparecem, mas aí é o uso da água quente. Tipo, a gente sabe qual é o problema, só é difícil combater, porque como não tomar um banho tão quente no inverno? O que a gente pode fazer, então, para tentar equilibrar essa equação que nunca fecha? Todo inverno a caspa volta. Então é isso, no inverno a gente lava menos a cabeça, usa água mais quente, então essa oleosidade gera uma inflamação que faz o cabelo cair um pouquinho mais rápido. As pessoas às vezes não percebem que tem a caspa, né? Porque eu brinco que a caspa não é só aquela descamação na roupa, né, do Cristiano Ronaldo ali, aquela caspa. Não é, porque pode ser só uma oleosidade no couro cabeludo ou uma descamação que elas não conseguem perceber. As pessoas às vezes percebem que o fio tá oleoso, né? Mas para o fio ficar oleoso é porque o couro cabeludo já tá oleoso faz muito tempo. Então a gente faz um exame para avaliar o couro cabeludo, né? Vamos mostrar então? Quer me usar como cobaia? Olha, na verdade, a gente vai usar o Paulo. É, Paulão? Paulo. Então vem, Paulão. Se você quiser mostrar também, tem aqui umas situações de inverno para mostrar, mas pode chegar mais, Paulão. A nossa audiência agradece. O que a gente não faz, né? Chega aí, querido. Bom dia, bom dia. O que acontece com o Paulão?
Tomara que nada. Tomara que nada. Vamos olhar. É porque o cabelo tá bem curtinho, é legal mostrar um cabelo curtinho, porque a gente consegue explicar até daquele quadro o que acontece no nosso cabelo. Olha, a gente acha que só sai um fio de cada orifício, cada buraquinho, e sai, aqui saiu um fio, saem 2, 3 fios de cada, a gente chama unidade folicular. Olha, o Paulo tá de parabéns, tá tudo bem, é um couro cabeludo saudável. Muito bem. Beleza, Paulo. Você sabe que 80% das pessoas... Mentira, você lava o cabelo com sabão de coco? Não, shampoo. Eu já queria perguntar pra doutora se é bom. Isso significa que ele tá fazendo lição de casa direitinho? Sim. Encontrou um shampoo que seja equilibrado pra ele? É fácil também, né? Ah, é? Sim. Que bom. Parabéns então, Paulão. Tá evitando água quente. Agora, esse equipamento aqui serve pra quê? Esse equipamento é um laser de baixa potência que serve de estímulo pro fio ficar crescendo por mais tempo. É um adjuvante de tratamento. Então, a gente tem, para as pessoas que estão com queda de cabelo e as pessoas que estão com calvície, que é o cabelo que está afinando, os tratamentos médicos, né? Eles são importantes, imprescindíveis e devem ser feitos pelo médico dermatologista. Então, os tratamentos com loção, shampoo adequado, shampoo de caspa, por exemplo, e com comprimidos, por exemplo, a finasterida, que é o medicamento que é usado para evitar que o cabelo caia antes da hora. Né? Tem bastante pergunta chegando para você aqui. E para evitar que o cabelo afine também. Agora, antes de usar algumas loções, por exemplo, de tratamento, pode ser usado um equipamento como esse, que tem um laser de baixa potência, que ajuda o tratamento com essas loções a ser mais beneficial ainda, a ser mais produtivo. Né? Porque a gente sabe que não tem milagre, não tem como trazer o cabelo de volta. Mas tem uma... Na verdade, é um tratamento... mais diversificado, não é uma coisa só que vai ajudar o cabelo a crescer de novo. É um tratamento adjuvante que pode ser usado para quem já está fazendo um tratamento completo, não substitui o restante. Por isso que é importante procurar o médico dermatologista o quanto antes. Porque cada caso é um caso diferente, não dá para generalizar. Agora, para as pessoas que estão percebendo, por exemplo, que no inverno o cabelo de fato fica mais oleoso, porque tem esses fatores que você colocou. A água mais quente ajuda a produzir mais oleosidade, a pessoa não lava o cabelo com tanta frequência, ou então ela está percebendo que determinado shampoo acaba deixando o cabelo dela mais oleoso. Quer dizer que ela está errando na compra? Olha, o shampoo ajuda bastante a equilibrar isso? Né? O shampoo anti-queda, às vezes ele não é um shampoo para controlar a oleosidade, né? Mais importante que o anti-queda é usar um shampoo para controlar a oleosidade, um shampoo anti-caspa, um shampoo de controle de oleosidade, que tem antifúngicos, agentes para diminuir a descamação. Então tem que procurar o médico dermatologista e ver qual shampoo é mais adequado para ela. É a oleosidade, aquele brilhinho na testa que também fica com o couro cabeludo, o cabelo fica mais assentado? É a descamação, que fica descamando até na roupa? Dependendo de qual o componente principal da caspa, porque nem toda caspa é igual, o tratamento é diferente. Eu trouxe aqui esse que seria um pré-shampoo que tem uma areinha, né? Que é como se fosse um peeling. Exatamente. A ideia é do peeling que a gente faz, por exemplo, para face, para renovação, que pode ser feito para quem tem bastante descamação. Nossa, bem de pertinho. Ele tem, parece uma... abrir. Ele tem como se fosse umas arinhas dentro, dá para ver. Pode ser feito para quem tem bastante descamação, uma vez por semana, por exemplo, para ajudar a remover. Então, no controle da caspa ajuda também. Porque às vezes ela está usando o shampoo adequadamente, mas ele não consegue chegar no couro cabeludo. Tá, deixa bem paradinho aqui para o pessoal conseguir mostrar, tá vendo? Tem umas bolinhas, parece aquelas géis que a gente usa para limpeza da pele mesmo, né, do rosto. Sim, mas são cálculos inertes, né? Hoje, não é toda a areinha que pode ter, essa é daquela que não tem problema. Essa é que pode. No mar, para os peixes e tudo mais. Ah, legal. Que bacana isso, gente. Então, essa é uma limpeza mais profunda que a gente faria. De quanto em quanto tempo a gente pode fazer? Pode ser feita uma vez por semana ou a cada 15 dias, mas para quem precisa. Eu queria mostrar para você como é a massagem do couro cabeludo. Como é para lavar e tudo, acho que... Vamos fazer o seguinte? Eu dou um recadinho em volta, daí a gente faz isso, tá bom? Tudo bem. É, gente, importante, né? A gente saber como lidar com o cabelo, que às vezes uma mudança mínima de comportamento já faz toda a diferença, né? E agora eu quero saber como é que é essa massagem, que o Gabi já tá aqui. Tô ansioso. Para explicar, essa massagem que você vai dizer é para quando a gente lava o cabelo ou é uma massagem estimulante com algum outro tipo de produto que a gente deve usar? Na verdade, ela tem os dois intuitos. É tanto como deve lavar o cabelo, e hoje a gente sabe que é uma massagem que ativa a circulação, também ajuda o cabelo a ficar crescendo mais tempo. O ideal é fazer durante o uso das loções de tratamento
contra a queda de cabelo. Vamos começar, Gabriel. Como é que você lava o cabelo, geralmente? Finge que tem um chuveiro aqui. Tá. Vai e fica assim, fazendo isso, essa movimentação maluca. Esse que é o problema. Quando a gente fala massagem nas costas, não é assim? Mexendo o dedo? Sim. Quando vamos massagear o couro cabeludo, as pessoas acham que eu tenho que friccionar ou até arranhar para poder limpar melhor. E isso, na verdade, induz inflamação, é pior. O ideal é massagear da mesma maneira que a gente massageia as costas, né? Então é uma massagem que é vigorosa, assim, né? Mas não é estressante, é gostosa, movendo a pele do couro cabeludo. Porque aí você não irrita, ajuda a ativar a circulação e ajuda a limpar, por exemplo, com o shampoo ou ativa as loções de tratamento do couro cabeludo. Mas só mexendo um pouquinho a gente consegue fazer uma limpeza? Consegue, é um pouco mais difícil para lavar, para remover os produtos, demora um pouco mais de tempo, mas consegue sim. Mas esse é o ideal, então. Gostou, Gabriel? Nossa, demais. Eu recebo essa massagem toda vez que eu corto o cabelo, uma vez por mês. É só assim, mas... Que delícia. Mas você costuma fazer assim com as mãos, sim, bagunçando o cabelo? Ele fricciona, provavelmente, que é o que a maior parte dos homens faz. Com a espuma. Tá, isso no caso do couro. Então a gente não deve esfregar com a ponta dos dedos. Mesmo com a ponta, sem ser com a unha, a gente não deve fazer isso. A gente deve massagear, mover a pele, mover o couro cabeludo. E no comprimento dos fios, como é que a gente deve fazer? Esfregar assim também ou só espremer? Como é que é o correto para não danificar? Tem que ser delicado, né? Porque mesmo na lavagem, você tem um pouquinho de perda de camada de cutícula, dependendo de como você lava, né? Tá certo. Viver é correr risco. Mas tem que ser bem de leve, porque aqui você vai usar o shampoo pro couro cabeludo, né? Pra cá é o condicionador, os outros agentes de máscaras e tudo. Né? Tem que evitar na raiz. Tá porque certo. ele fica oleoso, né? Pior oleosidade. Tem bastante dúvida, né? O pessoal falando aqui, inclusive, que lavou o cabelo errado a vida inteira. Nunca é tarde pra mudar o comportamento, né? Não tá errado. Só tem como ajustar, melhorar um pouco. Né? Tá certo. Não é pra ninguém se sentir culpado, não. Vamos falar com a Suzy. Ela diz o seguinte: quantas vezes por semana tem que lavar os cabelos? Ela diz que o fio dela tá afinando e quebrando. Ela não faz alisamento há mais de 4 anos e ela ainda pinta com tinta orgânica. Tem bastante cabelo, mas ele quebra muito. Shampoo detox ajuda na limpeza do couro cabeludo? Olha, Suzy, depende do seu couro cabeludo, se ele fica oleoso, se ele descama. Se ele tem oleosidade, o ideal é lavar todos os dias. De maneira geral, dia sim, dia não, tá? E hoje tem alguns cremes de limpeza para o couro cabeludo que você pode usar e que não danificam tanto o fio também. Ah, legal. A Dani quer saber o seguinte, tive queda de cabelo severa há 16 anos, quando ela estava grávida da filha dela. Ela não cuidou e a queda acentuou. É possível reverter o quadro depois de tanto tempo? Bom, essa queda de cabelo depois do parto é bem comum, Regiane, 85% das mulheres têm em algum grau e depois de 6 a 8 meses é para melhorar, né? Se você, depois de ter a primeira, segunda gestação, não tem o mesmo cabelo de antes, tem que procurar o dermatologista, porque pode ser uma calvície inicial e tem como tratar o quanto antes. Eu tenho uma pergunta que é muito comum aos homens. Tem aquela medicação lá que eu também morro de medo, que é a finasterida. Finasterida. Causa impotência? Não, não causa impotência. Não? Ela pode diminuir libido, que é diferente. É diferente de impotência. Diminui o apetite sexual em alguns homens. De 8 a 12% dos homens. Mas é um efeito colateral que não acontece em todos, né? 8 a 12% podem ter diminuição de libido. Agora, a impotência não tem comprovação estatística de que ela cause finasterida. Causa impotência, desculpa. Mais uma pergunta, ó. O Jefferson diz o seguinte: falta de vitamina D causa queda? A Tatiane, na verdade, é o nome dela. Ela fez 2 anos de progressiva juntamente com descoloração e hoje ela está sem uso de produtos, mas com pouco cabelo e pontas extremamente ressecadas. Tem como reverter isso? Entendi. Bom, vou responder a pergunta da Tatiana, que é a falta de vitamina D. A falta de vitamina D pode fazer o cabelo cair um pouquinho mais rápido, mas não é uma causa muito importante. É mais importante, por exemplo, para outros tipos de perda capilar, por exemplo, a alopecia areata. Para calvície não é tão importante assim. Tá bom. A Rosângela pergunta o seguinte: o cabelo dela tá fraquíssimo devido à menopausa. Ela usa tintura e não pretende deixar de usar. Mas o que fazer para fortalecer o fio, pois ele quebra muito? Somente tomar colágeno ajuda? O colágeno pode ajudar, mas não é o principal, né?
depois da menopausa, tem uma chance maior de desenvolver a calvície e metade das mulheres fica com o cabelo um pouquinho mais fino, um pouquinho mais frágil mesmo. Então, se ela tem um problema de diminuição, de afinamento, tem que procurar o tratamento médico. Agora, se o fio está um pouco mais frágil, é isso. Alguns cuidados com hidratação, queratização para melhorar o fio e diminuir o dano. É a mesma pergunta da Nice. A reposição hormonal ajuda nesses casos? No caso da menopausa? Olha, Nice, depende da reposição. Em geral, a maior parte dos medicamentos para reposição hormonal depois da menopausa pode ajudar o cabelo a cair um pouquinho mais. Então é caso a caso mesmo, então a gente tem que tentar ter um equilíbrio do que é mais importante também. Vamos ver se dá tempo de responder mais algumas perguntas, Sim. Mas já quero agradecer a presença da doutora aqui Obrigada. E deixar também a dica, né? Que é esse livro. A gente consegue perceber que muitas são as dúvidas com relação à queda de cabelo. Então, aqui, ó, tem um manual bacana sobre o cuidado e sobre como reconhecer também, né, a queda de cabelo, que é justamente, ó, fio a fio. Dicas para quem sofre com queda de cabelo e calvície. Muito legal para homens e mulheres, né? Obrigada. A gente que agradece. Lançou e tem tido uma boa aceitação. São dicas, mitos e verdades, são as dúvidas mais frequentes de vocês. A pergunta da Márcia é interessante, que ela sempre ouviu falar que o laser serve para eliminar os pelos, né? E aqui você tem uma tiara de laser que justamente ajuda a estimular o crescimento de novos fios. São tipos de laser diferentes para o pessoal entender? Pois é, Márcia, é completamente diferente. O laser para tirar os pelos é um, e aqui é uma fotobiomodulação. A gente fala que é um laser bem fraquinho, que ajuda a estimular a circulação ao redor do couro cabeludo, do folículo piloso. É completamente diferente. Tá. A Paula também está preocupada com a amamentação, então ela pode ficar tranquila porque é uma queda normal que acontece nesse período, depois ela vai cessar, né? Em geral é uma queda normal, mas se for o caso, às vezes as pessoas querem emagrecer muito rápido, às vezes tem algumas vitaminas que podem ajudar a diminuir mais rápido também. Tá certo. Bom, não dá tempo de mais perguntas, muito obrigada a você que participou com a gente, obrigada mais uma vez a doutora Leila. Fica aqui aberto o canal para você voltar. Obrigado mais uma vez, viu? E ajudar as pessoas, né, com esse assunto tão importante.